Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Vamos para a palavra. Para você que está nos visitando pela primeira vez hoje, nós estamos desde novembro, se eu não me engano, nos debruçando na primeira carta de Pedro, sessão após sessão, verso após verso, pegando tudo que essa carta maravilhosa pode nos ensinar. E nós estamos nessa série de mensagens, então, denominada Peregrinos. E hoje nós prosseguimos em nossa mensagem. Se eu não me engano, já deve ter dado uns 14 a 15 sermões em 1 Pedro, até o terceiro capítulo, hein, irmão? E tem sido um tempo de crescimento para nós. E hoje o tema da mensagem é unidade em Cristo. Você já pode abrir a sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 3. Hoje nós vamos ler e estudar do verso 8 ao verso 12. E eu te peço, irmão, todo domingo eu estou falando isso. Se você for ler a sua Bíblia no celular, desativa as notificações aí, coloca no modo avião. Não deixe que nada de fora tire a sua atenção do que aquilo que Cristo preparou para você, amém? Quem crê que Cristo tem uma palavra preparada para você dar um glória a Deus aí? É por isso que você está aqui hoje, irmão. Amém? O Senhor te atraiu para cá, para que você entregasse a Ele um coração, um culto ao Senhor racional, um culto entregue de forma intencional, e Ele preparou uma palavra para você. Irmãos, Pedro agora, ele vai encerrar essa sessão que ele inicia no capítulo 2, sobre a vida prática, sobre a vida exemplar e a conduta dos filhos de Deus. Então nós iniciamos com Pedro trazendo para nós esta verdade sobre estarmos submissos a autoridades governamentais, mas não só isso, a sermos exemplo, principalmente em meio aos gentios. Nós, como filhos de Deus obedientes, agora temos que ser exemplo lá fora. Quando estamos no nosso trabalho, faculdade, no meio da família, temos que ser exemplos, refletir Cristo. Então Pedro vai dizer isso para nós, que a sua vida não seja uma pedra de tropeço para que o outro se achegue a Cristo Jesus. E depois disso Pedro pega e transforma, ele começa a falar na visão do servo, do trabalhador, de como ele deve se portar diante do seu senhor, do seu empregador. E depois ele vai falar sobre a vida exemplar no lar. Foi o que nós vimos na semana passada, como a esposa deve se comportar, como os maridos devem se comportar. O Mateus já está aí, né? As irmãs aqui da igreja estão usando o meu sermão contra os maridos. Não pode isso, Elis. Elas estão mandando e dando print assim, ó. Você não foi no culto domingo, não, aqui? Faz comida para mim, ó. A Nath, mas a Silvia botou o Rodriguinho e o Mateus para fazer uma comida, né? Eu queria atrapalhar vocês ainda, né? Aí eles, não, vamos fazer o estrogonofe. Não, estrogonofe é simples. Não, você vai fazer uma comida mais elaborada. Não me atrapalha não, pastor. Então, na semana passada, nos deparamos como os maridos e as esposas devem viver por ser filhos de Deus. Será que as verdades de Deus, eles movimentam, eles mudam a nossa forma de nos comportar dentro de casa? Então nós ouvimos sobre honrar as nossas esposas, em viver a vida comum do lar. As esposas ouviram sobre submissão, sobre honrar os maridos, e foi bênção demais. E Pedro agora, ele encerra essa sessão, se voltando para a conduta que nós, como igreja, devemos ter em unidade. Pedro agora, ele vai ampliar agora o seu ensino sobre uma conduta, porque ele está visando toda uma igreja, todos os seus leitores. Agora, ele não está falando para um grupo específico como anteriormente, mas o alvo de Pedro agora é todos os seus leitores. Toda a igreja, todo aquele que se deparar com a sua verdade agora, não vai ter como dizer assim, mas não é para mim. Porque na semana passada os filhos podem ter pensado, né? Graças a Deus no lar cristão não falou nada para mim, então devo estar certo. Só falou para o meu pai, para minha mãe, eu estou tranquilo. Mas agora Pedro, ele fala assim, não, mas todos vocês. Eu estou olhando e conversando com todos vocês.
Eu queria que vocês lessem comigo o verso 8, e nós iniciamos o sermão dizendo assim: finalmente, Pedro mostrando que vai encerrar a sessão, e já para adiantar vocês, na semana que vem, Pedro retoma o ensino sobre sofrer por Cristo Jesus. Amém, irmão? Quem gosta de sofrer por Cristo Jesus, dá um glória a Deus aí. Quem gosta de luta, dá um glória a Deus, irmão. Aleluia, né? Amém? A partir de semana que vem, volta. A partir de semana que vem, amém, Lívia? Então, Pedro diz, olha, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Já dá um choque para nós, né? E o que é isso? Será que é uma uniformidade? Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Pedro aqui ele traz 5 atitudes que devemos encontrar em nós, mas principalmente na unidade do corpo de Cristo. Pedro agora traz suas verdades práticas para todos nós destinatários e nos convoca a viver cada instrução que é trazida não por Pedro, mas pela vontade do Senhor. E essas verdades, quando vividas, nos mostra um retrato ideal de comunidade. Nos mostra um retrato ideal de igreja. Primeira coisa que Pedro traz para mim e para você nessa noite: todos têm o mesmo modo de pensar. Será então que Pedro está dizendo para nós que devemos pensar da mesma forma, ter os mesmos gostos, a mesma perspectiva, o mesmo propósito de vida, olhar para tudo da mesma forma? É claro que não. Porque quando nós olhamos para a palavra, Deus nos fez diferentes, amém, irmãos? Derramou dons diferentes sobre todos os membros do corpo, mas sendo batizados pelo mesmo Espírito de Deus. Pedro vai dizer um pouco mais à frente que Deus age em multiforme graça, Mateus. Que nós, como filhos de Deus, não conseguimos pegar Deus e colocar na nossa caixa. Quem já teve isso, Deus frustrando você quando você pensa assim, mas agora eu descobri, Deus age assim. Pode fazer essa oração que vai dar certo. Você está com esse problema? Essa oração 3 vezes por semana, pode levar. Tenho certeza que Deus faz. Deus um dia fez isso comigo. E aí Deus vai lá e te frustra, porque Ele fala assim, não, mas não me encaixa dentro da sua caixa. E aí, porque Ele vai nos mostrando que a multiforme graça do Senhor não é um espelho daquilo que Ele é, e Ele revela isso em nós. Então, tendo em vista diversas criações, cultura, dons e talentos, é claro que teremos diferenças de opinião, meu irmão. É claro. Aqui é difícil, né? Quem não é de Fabriciano aqui, mas de longe, mas muito longe. Quem não nasceu em Fabriciano? Júlio é de onde, Júlio? Vila Velha? Ah, Vila Velha é Minas Gerais, irmão. Ó, Guarapari, Vila Velha, Vitória é Minas Gerais, é a segunda capital de Minas. Capixaba, Canela Verde, né? Que eles falam, ó. Quem outro que apontou que levantou a mão aqui perto aqui? Quem? Quem, gente? Apontou não? Quem? Tem alguém, todo mundo. Ah, Cocais. Nós temos Geraldo, né? Geraldo carioca, mas o Geraldo veio cedo, né, para cá. O menino tenro já veio para Minas Gerais. Mas assim, nós não temos esse contato, Magno. Mas quando a gente vai, você pega então. Você saiu de muito cedo, Júlio? Você saiu muito cedo do Espírito Santo? 13 anos? Já, então dá um choque de cultura com o mineiro, nem tanto, né? Que nós somos muito colados. Eu já trabalhei com baiano, irmão. Pensa no baiano, era ele. Gente, era muito engraçado a gente perto um do outro assim, que cara tomando farinha. Ele andava mamando farinha, irmão. A gente pega, vai para o sul, você acha que começa algumas diferenças. Aí você pega e vai para uma igreja lá em Gramado, você vê que o cara entra com um negócio de tomar chimarrão. Aí você fala assim, não, mas que falta de respeito. Não, mas cultura. Diferentes visões. Aí acho que a Bruna me mandou hoje, o Samuel mandou um dia um culto lá
uma igreja de negros, e africanos mesmo, uma dança totalmente diferente no meio do culto, e assim, a gente fala, não, mas isso não é igreja. Não, são culturas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Porque quando nós esquecemos que o Senhor nos fez diferentes, achamos que a uniformidade de pensar é o que Ele quer. Mas qual uniformidade de pensar? Qual é a linha? Qual é a base? Porque nós aqui, a maioria nascidos na melhor cidade do Vale do Aço do planeta, Coronel Luciano, nós somos diferentes. Gostos diferentes, gostos musicais diferentes, gostos alimentares diferentes. Porque criações diferentes. E agora quando a gente vai para a igreja e para dentro daquilo que o Senhor tem, a palavra é clara. O Senhor derramou dons sobre os membros, sobre o corpo, de forma diferente. Ele vai listando os dons que ele fala assim, porque isso é benéfico para o corpo. Então, meu irmão, não espere e não se assuste quando um dia sentarmos para pensar igreja e olhar à nossa volta e nos chocarmos com diferentes opiniões. Isso acontece e vai acontecer. E aí sabe o que é muitas vezes o perigo? Porque muitas vezes o pastor fala assim, olha, eu poderia usar esse versículo assim, tem a mesma forma de pensar. Qual a forma de pensar aqui? A cabeça do pastor, ué. Eu não sou o líder, eu não sou não sei o quê, eu não sou o anjo da igreja, eu não sou o semideus aqui não sei na onde. Qual que é a forma de pensar igual à minha? Poderíamos utilizar isso, mas não é isso que a palavra está nos dizendo. Nós vamos ter choque, vamos ter diferenças de pensamento, e isso é importante. O que Deus requer, porém, é que os cristãos sejam governados pela mente de Cristo, de modo que as diferenças não nos dividam, mas que enriqueça a igreja. Amém? O alvo de Deus é que as diferenças, ao se unirem, a caminharem junto, que nós tenhamos o nosso coração tão voltado ao Senhor, que isso não seja instrumento de divisão, mas seja instrumento de enriquecimento. Amém? Porque a minha visão é diferente, mas tem coisas que eu não consigo ver. Aí quando eu sento para conversar com o Vinícius fala assim, o pastor estava orando na igreja, você já viu isso aqui? Não, eu nunca vi. Por quê? Perspectivas diferentes, criações diferentes, visões diferentes. Mas o que nós temos que fazer, o que muitas vezes acontecia e começou a matar a igreja. Não, você está errado, o certo é o jeito que eu penso. Não, o que a gente vai fazer com que esses pensamentos vão convergir em Deus, em Cristo, para o crescimento da igreja? Esse é o alvo, é isso que Pedro está trazendo para mim e para você, que as nossas diferenças sirvam para enriquecer a igreja. Porque quando eu entendo que eu sou diferente de você, mas que compartilhamos do mesmo Espírito, mesmo com dons diferentes, nós nos unimos para o Senhor e fazemos do corpo de Cristo mais rico. Porque quando nós juntamos, olha só, quando Paulo vai falar dos dons, Paulo coloca o dom de língua, interpretação de língua, ele coloca o dom de curar, junto com o dom de administração. A gente fala assim, mas não tem como isso ser um dom de Deus. Irmãos, se você pega a parte burocrática da igreja e põe na minha mão, eu fico doido. Não entendo nada disso, irmão. Não é para mim. Agora o Senhor, o que eu faço? A pessoa dotada desse dom, desse talento, pega e entrega isso para o Senhor. E nós caminhamos juntos com nossa mente cativa ao Senhor para o crescimento de Cristo. O que aconteceu muito tempo na igreja e a gente começou a ver que era uniformidade. Aí a pessoa que tem o dom de misericórdia, como Paulo vai dizer, é aquela pessoa piedosa, com muita compaixão. Sabe aquela pessoa que não pode ver alguém que ela quer ajudar, ela tem algo assim que sobressai? Todo mundo tem que ser misericordioso, amém, irmãos? Mas você já se deparou com essa pessoa que sobressai? Lá em casa eu tive uma pessoa assim que, infelizmente, por muitos anos meu pai não soube controlar o dom que ele tinha. Porque ele começou a vender tudo que tinha lá em casa, tudo ele dava para os outros, porque ele não podia ver ninguém por necessidade. Então ele não tinha condição financeira, a pessoa chegou assim, não, eu estou sem roupa, eu vou te levar para comprar roupa, eu estou só... Não sabia que eu
A gente estava podendo, não. Mas o problema é que não podia. E a misericórdia, ela foi exercida de forma errada, porque ele não tinha condição de fazer. E é aquele famoso, eu vou dar um passo de fé aqui, mas você sabe que você não tem, irmão. Eu vou dar um passo de fé e vou comprar esse negócio aqui, Deus vai agir em meu favor. Aí Deus está assim, eu não. Não me põe nessa não. Você vai se virar e vai clamar a mim aí e vai passar um ferrengue, irmão. Mas aí o que nós devemos fazer é pegar o nosso dom e colocar para o Senhor. Agora o problema é aquele assim, não, sabe quando você vai para a igreja e o cara fala assim, não, nós temos que sair das quatro paredes. Igreja mesmo, a igreja é lá fora. Mas lá fora não tem como cuidar do pai que acabou de perder o menino, o filho. Lá fora nós não temos tempo de caminhar com uma família que está tendo, um casal que está tendo problema de relacionamento, Magno. Lá fora eu não consigo ensinar sobre adoração, sobre uma vida de devoção, de entregar ao Senhor uma adoração rendida a Ele. E aí por muito tempo nós queremos fazer o quê? Que o meu dom seja o padrão da igreja. E aí eu chego aqui, não, culto é só palavra. Porque o meu dom é de ensino, eu sou pastor, me dá 1h40 que eu quero pregar, 10 minutos de música, uma música está bom e pronto. Aí não, aí o louvor puxa assim, não, igreja boa mesmo é com 1h40 de louvor. E aí nós tentamos fazer o que? Ao invés de nós pegarmos os nossos dons e fizermos que a igreja enriqueça, nós estamos dividindo a igreja e tentando uniformizá-la. Mas aí não, junta a pessoa que é misericordiosa com aquele que tem a palavra de ensino, aquele que sabe administrar e organizar um bom evento, e aí pega e vai lá, e aquele que ama a vida da igreja fora das quatro paredes, e aí monta um impacto evangelístico. O que tem dom de administração, a Cássia, é o que organiza toda a estrutura do evento para o Senhor. Aquele que é da misericórdia é aquele que vai abraçar todo mundo em volta e vai trazer para o evento. Aquele que traz o dom da palavra é o que vai estar lá trazendo o ensino do Senhor, porque nós estamos fazendo com que a igreja avance na nossa multiforme graça e nos dons que o Senhor distribuiu para a igreja. Esse é o lugar. Não é de debater as diferenças, mas é colocá-las diante do Senhor e usá-las para o avanço da igreja. Amém, meus irmãos? Assim temos que fazer. E em nome de Jesus, que você nessa noite entenda que a sua diferença não é para te excluir e te deixar parado, mas a diferença sua, o seu dom diferente, o talento que Deus derramou sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você encontre aqui um lugar seguro para colocar à disposição, para que nova aliança avance ainda mais. Porque eu consigo alcançar algumas pessoas da minha forma, outras pessoas têm outro. Eu chego em Patinga, ninguém me conhece, irmãos. Chega, passa do horto e fala Brunão do Atacadão. Irmão, é outra coisa. Eles estão clamando aí para virar prefeito de Patinga. Você entendeu? Eu não tenho. Chega em Timóteo e fala, Cássio Valadares, acabou de você ganhar uma Coca-Cola na hora. Se você entrando com o Edniz e falar assim, Cássio, opa, cadê? O mais performe ainda? Rapaz, porque cada um tem o seu lugar de acesso. Tem lugar que você não se encaixa bem, você fala, tá vendo, ó, esse evento da igreja nada a ver para mim, ó. Não gostei. Não, irmão, vem com a sua diferença aqui, vamos ser diferentes juntos aqui e avançar para o reino de Deus. Coloca a sua visão, o seu amor para o Senhor. Amém, meu irmão? Quem já teve um projeto maravilhoso frustrado por uma outra visão aí? Quem já teve? Você fez aqui projeto maravilhoso. Você carrega ele assim, ó, o meu bebê. Esse projeto é perfeito. Depois que eu colocar ele em prática, Deni, eu vou fazer um livro dele. Porque é um projeto maravilhoso. Aí você pega e senta com o Deni, formado em economia, né, Deni? Aí você olha que Deni, o Deni fala assim, mas peraí, em 1 ano e meio você está quebrado. Aí você fala, aí o crente, ó, está repreendido, invejoso. O crente é assim, né? Está repreendido, está amarrado e queimado em nome de Jesus. Aí o Deni fala assim, não, é porque você não percebeu aqui, ó. Sua entrada aqui, seu investimento está maior do que você vai. O seu alvo de recebimento aqui não está, você vai quebrar em 1 ano e meio. Diferentes dons, talentos. Que a gente coloque para o Senhor e entenda, as nossas diferenças não é para divisão,
mas é para fazer com que a igreja avance ainda mais, enriqueça ainda mais. Sabe qual que é a minha oração todo dia? Senhor, manda mais gente diferente de mim. Irmão, eu já não aguento eu mesmo, irmão. Eu não aguento as minhas ideias, tem hora. O que eu quero é as pessoas diferentes pensando junto comigo, para que a gente chegue num lugar o quê? Estou abrangindo o máximo de pessoas, porque tem vários dons e visões aplicando o mesmo empenho no mesmo lugar. Amém, meu irmão? Segunda coisa que Pedro vai dizer para nós então. E outra coisa, irmão, viver em tribos é limitante. Hoje não tem muito isso, mas antigamente não tinha isso. Aí você olhava assim, aquela ali é a turma dos skatistas. Não era assim antigamente? Olha o Zema ali, ó. Os meninos doidos no canto. Os roqueiros. Não era assim, não tinha essa... Você pode ver que assim, eles não cresciam, era a mesma coisa. Mas quando foi o quê? Unindo e diferenciando, eles vão crescendo. Porque eles têm contato com o que é diferente. Aquele que pensa diferente dele, nos instiga eles a melhorar o nosso pensamento. Então quando eu tenho uma interpretação da palavra, sabe o que eu gosto de fazer? Ouvir um pastor que tem um pensamento totalmente contrário, porque aí eu vou chocar aquilo que eu penso e entendo com aquilo que ele pensa e entende, ou ele vai me fazer o quê? Afinar, refinar ainda mais o meu pensamento sobre o assunto. Está me fazendo o que o diferente? Crescer. Segundo ponto, sejam compassivos. O cristão e a igreja sempre deve demonstrar sua preocupação e interesse pelo outro. O que Pedro vai trazer para nós agora é que nós, como filhos de Deus e igreja do Senhor, devemos ter o coração transbordando de compaixão que um dia nos alcançou. E aí começa a trazer essas perguntas para mim e para você: como está a nossa visão para os que precisam e padecem de alguma necessidade? Como é o nosso olhar para aquele que sente, como que é o nosso sentir para aquele que sofre, ou para aquele que se alegra? Como estamos vivendo? Como os nossos olhos encontram a necessidade do outro? Porque a palavra do Senhor, e Pedro vai dizer, como os filhos de Deus e corpo de Cristo, precisamos ser compassivos, ter compaixão, derramar sobre o outro aquilo que um dia nos alcançou. Uma pessoa chegar perto de você que está precisando de uma oração, irmão, para e ora, mas com o coração entendendo a necessidade do outro. Amém, meu irmão? Sofra com o outro. A palavra do Senhor vai dizer, nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. O compassivo é assim. Ele consegue pegar a vitória do outro e falar assim: cara, a sua vitória é a minha vitória, Léo. Ele olha para o outro e fala assim: cara, a sua dor é a minha dor. Eu sei que eu não estou sentindo o que você está sentindo, mas uma certeza você pode ter: eu estou carregando esse fardo com você, em oração, em caminhada, em ouvido quando você precisar. Porque muitas das vezes a igreja aprendeu a ser compassiva na tristeza, mas muitas das vezes o nosso orgulho e a inveja não nos deixam ser compassivos na alegria. Já viu que na igreja muitas vezes a gente tem medo de falar das vitórias que recebemos? Isso não pode acontecer em nosso meio, irmãos, porque nós sabemos, vai gerar um desconforto. Como que eu vou falar que eu troquei de carro lá na igreja? Aí o irmão troca de carro e aí tem que ficar inventando desculpa: não, eu passei leite 500 vezes. A pessoa não pode falar: não, Deus me abençoou, eu consegui comprar o carro à vista, olha que benção. Aí você vem para a igreja, estaciona o carro 3 semanas lá não sei na onde. Você chega a pé suado: nossa, aqui ó, ora comigo aí para ver se Deus manda uma benção e tal. Porque isso acontece muitas vezes. A gente sabe que nós não estamos no meio de uma igreja e de uma família saudável, mas aqui não é assim, amém? Somos compassivos na tristeza e na alegria, porque olhamos para a necessidade do outro. Tem hora que a necessidade do outro é ser rir com ele, irmão. Vai rir com ele, vai ficar feliz com ele e vai chorar com ele. Segunda, a terceira parte que Pedro vai dizer agora para nós: amem fraternalmente. Isso Pedro, ele está recapitulando novamente. Capítulo 1, verso 20, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo de João, né?
capítulo de João, versículo de Mateus. Ah, Juliana é o melhor, Juliana. O pessoal não está entendendo, eles não pegaram. Nós vamos colocar no grupo da igreja hoje, no final do culto. Irmãos, então Pedro, no capítulo 1, no verso 22, ele diz para nós assim, olha, amem intensamente os outros. E aí nesse dia nós falamos que é aquele amor que te tira do chão, sabe? Que você está de abraçar essa pessoa, porque eu quero me doar demais para ela. E Pedro traz isso de novo, que aí o amor que move a igreja tem que ser um amor fraterno. Como que a gente chama essa pessoa que está do nosso lado, gente? De quê? De irmão, né? Não é assim que a gente chama? Pai do Senhor, meu irmão, vaso de glória. Não é assim que a gente chama, irmão? Ô, minha irmã. A gente perde o sentido da palavra, porque ela cai no linguajar evangeliquez. Não é o evangeliquez? Mas a gente perde o sentido dela, Ana. Eu estou te chamando de minha irmã. Isso é uma verdade bíblica. Amem fraternalmente. Amem de verdade, como se fossem da mesma família, mesmo sangue. Só que a palavra diz, e na verdade são. Porque agora vocês receberam a adoção do Senhor como filhos e fazem parte da família de Deus, por isso vocês devem amar, se doar pelo outro sem esperar nada em troca. O amor fraternal é a entrega sacrificial não por mim ou por alguém que pode me render algo, mas é para com todos que cruzem o meu caminho. Essa é a forma de caminhar da igreja de Cristo Jesus, e você e eu somos igreja. João 13:35 diz algo para nós: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. E o que é que ele fala depois, irmãos? Se vocês tiverem amor uns para com os outros. Irmãos, isso aqui é muito sério para nós, porque nós queremos parecer discípulos de Cristo mudando o linguajar, irmãos, falando vaso de alabastro, está amarrado, trazendo evangeliquez, irmão, entoando a voz, aleluia, glória a Deus, bom dia, graça e paz, paz de Cristo, mas você não consegue amar ninguém. Você só ama quem você julga que pode te devolver algo. Você só senta perto de alguém que pode te trazer algo. Aquele que vai gerar incômodo para mim, estou sabendo que aquele irmão está com problema, não vou sentar perto dele, não estou com tempo para ouvir murmurinho. Irmão, senta perto dessa pessoa e entregue o seu tempo para ele, porque isso é amar de forma fraternal, é se entregar. Olha para todo mundo à sua volta, dá uma olhada em volta aí, irmão, dá uma olhada aí para eles assim, dá uma olhada para trás, para o lado. Essas pessoas aí, olha, são alvos do seu amor sem esperar nada em troca. Isso é o amor fraternal. A marca da igreja de Cristo é o amor. E como podemos conviver com a ideia de ser igreja verdadeira se o amor não marca o nosso caminhar, meu irmão? E esse amor verdadeiro é aquele que se entrega sem esperar nada em troca. É isso que Cristo está falando para você nessa noite. E às vezes o Espírito Santo está trazendo ao seu coração aquela pessoa que ele já está te incomodando para entregar para ele amor, e você está debatendo com o Senhor porque essa pessoa não te faz tão bem assim. Entregue amor, porque assim seremos conhecidos como discípulos de Cristo Jesus, quando o nosso caminhar for marcado por um amor fraternal, um amor sacrificial pela vida do outro. C.S. Lewis, no seu livro Quatro Amores, ele vai destrinchando os amores, e ele tem um momento no início do livro que ele vai falar sobre o amor necessidade, sobre aquele amor, aquela entrega que é dada porque eu necessito de algo que aquela pessoa pode me dar, e aí por isso eu derramo amor para ela. E aí C.S. Lewis vai condenar, porque a Bíblia condena. E é interessante, sabe por quê? A palavra do Senhor vai nos chamar a viver de outra forma, porque o amor tem que ser a marca sobre todos aqueles que nos voltam. E aí vai continuar apertando para nós: devemos ser misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, disse Jesus na abertura do Sermão do Monte.
Só podemos entregar aquilo que temos. E por que não entregamos daquilo que recebemos de forma gratuita e continuamos a receber? A misericórdia todos os dias sobre as nossas vidas é o que não faz com que sejamos consumidos. E a palavra nos chama: seja misericordioso. Entregue para o outro aquilo que você recebe. E sabe o que a igreja faz muito e se acomodou? A igreja agora se colocou no lugar de julgar, condenar. Se do Senhor recebemos misericórdia nos momentos que mais precisamos, e o Senhor diz para mim e para você: derrame aquilo que eu tenho derramado sobre a sua vida. Interessante que Deus não está nos pedindo nada além do que já recebemos dele. Quem recebe misericórdia do Senhor, diga aleluia, eu recebo aí. Quem recebeu hoje? Quem precisou de misericórdia do Senhor? Sabe o que é misericórdia? É você não receber aquilo que você merece. Amém? Então nós já afrontamos Deus hoje. Já fomos crente afrontoso. E aí Deus derramou o quê? Misericórdia. Derramou sobre nós paciência, perdão, restauração. Aí aquela pessoa erra do seu lado, ou então não segue um conselho que você deu. Sabe o que você fala? Eu desisti dessa pessoa. Olha o que o crente consegue dizer, igreja: desistir. A pessoa fala na boca boa assim, aquele irmão: eu desisti dele. Ih, eu estou indo para outro. Aí usa a Bíblia de forma errada. Quando eu vou dar pedras aos porcos, olha o porcão falando. Aí o Senhor está assim: quem te colocou como juiz sobre alguém? Lembra Jonas, irmão? Lembra do Joninha? Lembra? Por que Jonas não foi para Nínive? No seu coração ele já tinha condenado aqueles que Cristo queria salvar. E vivemos da mesma forma. Mas o Senhor não nos deixa enganar. Ele diz: seja misericordioso. Sabe por quê? Você não foi consumido hoje, porque eu derramei misericórdia sobre a sua vida. Então entregue aquilo que você recebe. Entregue aquilo que você tem. E aí o Senhor ele vai apertando mais ainda, irmão. Isso é maravilhoso, Jesus. Deus é bom demais, aleluia. Aí fala assim: você não vai ser só misericordioso, mas tem que ser humilde. Cadê os humildes aí? Amém? Os que falam os mais humildes. Eu sou humilde, mas eu vou escrever um dia um livro sobre humildade. Olha que legal. Deve ser uma loucura, né? Você chegar para a editora: você não está escrevendo um livro sobre humildade? Eu vou compartilhar com o mundo aquilo que eu sou. E aí a palavra vai dizer para nós, irmãos, que devemos ser humildes. E nós já falamos aqui na igreja: ser humilde não é o seu quê, irmão? Simples. Tem gente que acha que ser simples é humilde. Eu não conheço nada, sabe assim, não, eu nunca fui ali naquele lugar. Olha como eu sou humilde, sabe? Onde eu moro, olha lá onde eu moro, é minha casinha. Mas a pessoa às vezes é mó orgulhosa. O orgulho assim, ó, orgulho de ser simples. Que a pessoa, você fala assim: gente, que pessoa orgulhosa, mesmo não tendo nada. Porque a gente começa a achar que a humildade é não ter bens. E o Senhor diz: não, ser humilde é aquele que mesmo diante de tudo que envolve a sua vida, não pensa em si acima do outro. É aquele que se anula sobre o outro. Isso é ser humilde. Irmão, você já percebeu que só tem um momento na Bíblia que Cristo manda de forma direta aprendermos com Ele? Você já sabia disso, irmão? Só uma vez na Bíblia que Jesus diz assim: olha, aqui ó, de forma direta, vem aqui aprender comigo. Mateus 11, 29, ele vai dizer assim para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O nosso Senhor e Salvador, Ele veio em humildade, se entregando, sendo servo. E nós, como filhos de Deus e discípulos, achamos que podemos viver cheios de orgulho e soberba, pensando sempre primeiro em mim e rejeitando a ideia do servir, porque nunca se coloca abaixo do outro, porque nunca considera a necessidade do outro acima da sua.
Paulo vai dizer isso para nós em Filipenses: cada um não pense somente nas suas necessidades, mas pense na necessidade do outro. Isso é humildade, é anular a si próprio ao serviço do outro. E às vezes você está aqui orgulhoso de ser simples e não ter nada, se afastando de Cristo. E não é isso que Ele está te pedindo. O mais simples não tem coragem de servir ninguém, porque se orgulha da sua posição. Não é isso que Cristo quer de nós. Se você está aqui, pesa na balança a quem servir, a quem dar honra, a quem pensar, você está longe do que aquilo que Cristo pede para nos aprendermos com Ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados humildes, felizes e plenos aqueles que encontram nesse lugar o lugar de vida magna. E se você, irmãos, pensa num pecado difícil para combater, é o da soberba e o orgulho, irmão. Sabe por que a vida em comunidade é importante? Porque Deus tem que colocar um abençoado, um santo de Deus do céu para falar assim aqui: meu irmão, você está orgulhoso. Aí você fala: não, mas você está julgando o meu coração. Olha o que é. Você está julgando o meu coração? Tô. Pelas suas atitudes, a sua fala. Nossa, sua fala ali foi meio soberba, irmão. Foi meio orgulhoso ali, hein? Por isso que a vida em comunidade é importante, porque um dos aspectos que o pecado faz na nossa vida, sabe o que é? Cegueira. Igual o cachorro do Renê, mas da Juliana, né? O cachorro PCD. Não enxerga nada, sai batendo assim, ó. O pecado faz isso com a gente. Eu paro de enxergar os meus defeitos e os meus problemas. Mas aí o Senhor diz: vem viver em comunidade. Vai sentar perto daquele irmão que é abençoado e fala assim: minha irmã, essa roupa sua está curta hoje. Aí você fala: que isso? Ô meu irmão, essa postagem sua aqui não foi boa não. Esse lugar aqui agora mostrou um ato de soberba na sua fala, assim, ó. Aí você fala: você acha? Isso é viver em igreja e comunidade, irmão. Sabe por quê? Tem coisa que para nós é muito rápido, muito simples, é do cotidiano. Sabe aquela que você deu uma patada nos outros assim, tum, e você nem sabe? Você continuou rindo, mas o ambiente mudou na hora. A vida em igreja vai fazer com que outro membro perto chegue e fale assim: meu irmão, aquele dia lá, aquele momento, você acabou com o momento, pai. O seu comentário simples destruiu o ambiente. A pessoa fala: não, mas eu nem percebi. Isso, por isso que é vida em corpo, que eu estou aqui para te falar. Que você arranhou. Quem já se machucou sem perceber? Quem já machucou sem perceber? Apareceu com arranhada assim do nada, assim. Marido, fica esperto se aparecer sem arranhada assim, do nada, assim. Mulher quase mata a gente. Que arranhada é esse? Não sei, eu descobri de você aqui agora. Não tem como. Ele: não, eu estou descobrindo agora o seu, aqui nas minhas costas. O que é isso aqui? Misericórdia, que arranhada é esse? Aí o corpo faz o quê? Você está machucado e não está percebendo. Seu coração está ferido e você não está percebendo. Os seus comentários estão machucando o outro, mas você não está percebendo. A sua sinceridade que você acha que é: eu sou sincero, está machucando e ferindo todo mundo com as suas verdades. Sabe o que você está precisando? É de envolver as suas verdades com amor. E entregar a correção, entregar a verdade com o amor, protegendo as suas palavras, as palavras temperadas com sal, para que elas possam ser frutos de crescimento e não de morte. Humildade. Quem quer ser humilde, dá um glória a Deus aí. Então nós precisamos aprender que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. Então ter os nossos dons e talentos. Meus dons e talentos são para te servir. Lembrou dessa música aí? Meus dons e talentos levados a Cristo faz com que a igreja cresça. Precisamos ser compassivos, ter compaixão. Precisamos ter amor fraternal uns para com os outros, misericordiosos e humildes. E aí no verso 9, acompanha comigo. A palavra diz assim, olha: Pedro já falou na sua carta sobre vingança, não já, irmãos? Já falou sobre vingança, ele volta de novo. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa.
Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, que a sua boca seja um lugar de abençoar, amém, irmãos? Em nome de Jesus, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que seus lábios falem palavras enganosas. Afasta-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então os cristãos, eles estão interessados apenas em tratar bem e corretamente outros cristãos? Não, amém? Vamos colocar como ideal, nós não somos assim. O cristão verdadeiro também deve se mostrar interessado em derramar amor sobre as pessoas que o maltratam e o insultam. E as palavras de Cristo ecoam em nossos corações e ouvidos quando nós lemos essa passagem, quando o Senhor vai falar para nós em Mateus 5,44: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, entenda, os apóstolos não estão trazendo um ensino novo ou criado por eles, mas eles estão reverberando as palavras do nosso Senhor. Paulo diz em Romanos 12,17: não torneis ninguém mal por mal. 1 Tessalonicenses 5,15: evitai que alguém retribui a outrem mal por mal. E aqui o que Pedro está trazendo para nós é sobre reação, como nos comportamos em amar ao Senhor diante de uma ofensa. O que Pedro está trazendo sobre não trazer ofensa por ofensa, é porque ele está trazendo o problema para o meu coração, porque é a reação. Irmão, a reação que diz o que somos, não são as nossas ações. Porque você pode ter vindo aqui brigando de forma de verdade, sem razão com a sua esposa. Você estaciona no carro, os dois brigando, irmão, pau quebrando no carro. Aí você fala assim: não, chegamos na igreja, entra sorrindo na hora. Suas ações não dizem quem vocês são, as reações dizem. É isso que Pedro está falando. Como nos comportamos diante da ofensa, o que sai diante do nosso coração. O Machado até me mandou um vídeo esses dias, eu até postei lá da laranja. Quem viu no meu Instagram lá, ó, quando você aperta a laranja, vai sair o quê? Suco de laranja. Ele está falando, não vai sair limão, não vai sair limonada, não vai sair outra coisa, vai sair suco de laranja. Agora, e quando você é pressionado, o que sai de você é o que você é, irmãos. É o estado que você se encontra. Por isso que a gente fala que pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Porque quando ela é pressionada, o que está fomentando dentro dela é o que vem para fora. Agora o que a palavra está dizendo para nós: mas eu não posso então trazer sobre o outro de forma premeditada a ofensa, a vingança. Não, o Senhor está dizendo para nós: não retribua o mal por mal, não retribua a ofensa com ofensa, porque os teus lábios não são para isso. Te amaldiçoou, abençoa. Pastor, eu estava com muita raiva na hora, eu não conseguia. Fala a bênção para ele, sai: Senhor, eu abençoei porque eu quis viver a tua palavra, mas meu coração ainda anda machucado. Pedro nos ensina isso. Quando ele coloca Jesus como nosso exemplo, o que ele fala? Olha, Jesus, quando insultado, não retribuía, mas antes se entregava àquele que julga de forma correta. É isso que nós temos que fazer. Eu fiquei muito chateado com aquela mensagem, eu fiquei muito chateado com aquela palavra, eu achei um absurdo aquela resposta, eu achei um absurdo duvidar de mim, por isso eu explodi. Não, abençoe, entregue o seu coração ferido no Senhor, é Ele que pode. Esse é o convite do Senhor para mim e para você. Sabe o que Pedro está tentando dizer aqui para nós? Ele está indicando que alguns irmãos estavam tentando acertar as injúrias e insultos nos seus próprios termos. E muitas vezes nós somos assim: não, comigo o buraco é mais embaixo, porque eu não sou bobo. Eu não sou besta não, eu sou filho de Deus, mas não sou bobo. Quem nunca usou essa frase, gente? Sou filho de Deus, mas não sou bobo.
Irmão, não está encaixando, sabe por quê? Muitas vezes essa frase é para tentar trazer e defender uma ofensa que você respondeu. Com quê? Ofensa. Uma injúria com quê? Com injúria, mas o Senhor vai dizer para nós: não, os teus lábios são feitos para abençoar. Ore por aquela pessoa, abençoe ela. Pastor, como que eu vou orar pedindo a Deus para abençoar alguém que me está fazendo mal? Porque no momento de oração Ele vai transformar o seu coração, Ele vai te curar nesse momento. Então você colocar lá com o coração com muita raiva, muito ódio daquela pessoa, Senhor, abençoa aquele irmão. Aí você só fica nisso para você não falar para matar, né? Abençoa, abençoa. Quando você perceber, Deus está curando o seu coração, está transformando o seu pensar. Quando difamado, abençoe, declare bênção sobre aqueles que perseguem você, e continue se lançando aos pés daquele que tudo pode fazer por mim e por você. Pedro diz: para isso vocês foram chamados. O que Tiago fala? Que de duas na mesma fonte não pode o que, irmãos? Sair o que? 2 tipos de água, ok? Tiago não fala isso? Da mesma fonte não pode sair água salgada e nem doce. E o que Tiago está falando? O que Tiago está condenando lá? É interessante que no meio de vocês, a mesma boca que adora a Deus é a boca que amaldiçoa o Filho de Deus. Aí Tiago está assim: não encaixa, a sua boca não foi feita para isso. Os teus lábios foram feitos para abençoar. Você está aqui para derramar bênção sobre o outro, e a palavra diz: a fim de recebermos bênção por herança. Herança é por mérito, irmão? A maioria não sabe nem o que é herança, né? Não é da nossa realidade, né, gente? Convenhamos aqui, né? Herança não é da nossa realidade. Mas quando a gente vai ver a realidade da herança, ela é por mérito? Não é. Aí o que você fala? O herdeiro. Não tem esse agora? Por que você ficou rico desse jeito? Porque eu sou herdeiro. A pessoa já falou assim: não, porque eu não fiz nada para ter o que eu tenho. Só nasci numa casa boa. Aí tem alguém que fica assim: Senhor, podia ser a casa do lado. É o meu vizinho, é do lado, não precisa ser longe não, ó. A casa do lado, Senhor, por pouco. Aí o Senhor diz assim: se vocês abençoarem, para isso vocês são chamados, vocês vão receber a bênção por herança. Aí sabe o que Pedro está dizendo para nós? Não bata no seu peito e diga assim: ó, eu recebi porque eu sou o lábio abençoador. Eu sou o varão que ama todo mundo. Eu sou a irmã que obedece às palavras do Senhor. E Pedro diz: não, a fim de receberem bênçãos por herança. Ele vai dizer: você vai viver tudo que Deus está mandando, através do poder do Espírito Santo de Deus. E quando você for abençoado, você vai entender: é por herança, não é por mérito, é por graça do Senhor, Ele nos fortalecendo. E aí o que Pedro diz? Ele traz para mim e para você Salmos 34, 12 e 16, quando ele vai dizer assim: olha, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes. Quem quer ter dias felizes aí? Amém, irmãos? Amém. Quer ter dias felizes, né? Conselhos práticos. O salmista diz para mim e para você: refreiem a língua do mal, evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Aqui é claro, palavras mentirosas. Afastem-se do mal e pratique o bem, busque a paz. Olha o que ele vai dizer agora: e empenhe-se por alcançá-la. É perseguir. Sabe aquela pessoa assim: eu até tentei ficar em paz com aquela pessoa, mas não deu certo. O que você fez? Eu mandei um zap, mandei uma mensagem para ele, e ele não me respondeu. Até busquei a paz. Não, ele vai dizer: busque a paz, mas empenhe-se a experimentar e alcançar. E ele vai dizer: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos a ouvir as suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Hoje temos verdades contidas para nós. Refreie sua língua do mal, meu irmão, principalmente pai e mãe que está aqui agora. Reveja as palavras que você lança sobre o seu lar, amém? Sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho. Refreie sua língua do mal.
Quantas pessoas saem para trabalhar maldizendo o seu trabalho, irmão? Quantas pessoas iniciam o dia, G, maldizendo esse dia? Eu odeio a segunda-feira. Eu odeio o meu trabalho, mas que lugar ruim. Que lugar não sei o quê. Refreie sua língua do mal, passe a abençoar. Irmão, eu vou falar um negócio para vocês aqui, é científico, tá? Depois vocês procurem no podcast do Jesuscope, chama Adrian Marshall, um médico que cuida de muitos pastores, e ele mostrando algo interessante, porque eu tinha duvidado do Pablo Marçal, mas ele vai e colocou um científico e falando que é verdade, falando que teve um nascimento, ele dá os dados, fala a coleta dos lugares, quando no nascimento eles coletaram a placenta, ok? Tiraram o DNA de lá, tecido vivo, e fizeram um teste. Isso, irmão, é ciência que ele está falando. Não está falando que esse teste foi feito dentro da igreja, é ciência. Eles pegaram a placenta, ele deu o nome lá, tecido vivo, e colocaram num lugar, gente, imagina o cientista amaldiçoando uma placenta. Isso era o teste que eles estavam fazendo. E eles perceberam que o DNA, ele deformou. E aí, com outro pedaço da placenta, os cientistas estavam declarando palavras de bênção, positivas para a placenta. E aí o DNA permaneceu. E aí, sabe o que fizeram o teste depois? O DNA que tinha deformado, eles colocaram no outro propósito de trazer palavras de bênção positivas. E aí o DNA, o que ele fez? Ele voltou para a sua estrutura original. Isso aqui não é eu que estou falando, eu estou até dando um lugar, porque lá ele vai falar qual que é o lugar que fez o teste, dá os lugares assim, e a gente fica assim, mas falar que o meu menino é um atentado não dá nada. E aí você não sabe porque o seu menino continua um atentado. A minha empresa não dá certo, porque todo dia você vai lá e fala mal da sua empresa. Hoje não é um dia bom, não, final do ano não é um dia bom. Irmãos, interessante, sabe por quê? Eu vou falar da minha prática agora que eu estou lembrando, nem pensei nisso. Todo ano eu falava assim, a Joara que não está aqui agora, eu falava assim, final de ano não é bom para minha empresa. Eu já entrava no final de ano assim, irmão, final de ano não é bom para minha empresa, não tem, o pessoal as empresas tudo está fechando, não é bom para aquilo que eu vendo. E aí tem 2 anos que eu comecei a falar diferente, não é que eu falava assim, não é bom, eu disse, não, é bom sim, vai ser um dezembro abençoado, vai ser um janeiro abençoado. Das últimos 2 anos, foi os meses que eu mais vendi no ano, Dene. Por quê? Refreie a sua língua do mal. Porque agora eu vou sair declarando. Não vai nesse miticismo não, irmão, mas entenda que a sua boca é para abençoar. Esse é o lugar, esse é o pensamento. Abençoe o seu dia, abençoe essa casa, abençoe o seu trabalho, a sua faculdade, abençoe os seus professores. Em tudo que envolva a sua vida, refreie sua língua do mal, para que você possa ter dias felizes. Agora depois, evite palavras enganosas. Isso é mais do que... O crente pode mentir, irmão? Pode, irmão? Tem mentira que é aceita por Deus, irmão? A brincadeirinha? O diabo está assim, vai, continua. Tá eu rindo aqui, ó, meu amigo. Brincadeirinha. O diabo está te destruindo com isso. Se afaste do mal e pratique o bem e busque a paz, porque somos filhos de Deus e refletimos a glória do Pai. Amém? Coloque de pé no seu lugar.